nesta casa, nesta obra. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos a ler aqui. Primeiramente, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou muito grato de estar aqui na casa do Senhor, mesmo com todas as falhas que cometemos dia a dia, mas o Senhor é misericordioso e nos trouxe e nos deu a oportunidade de estar hoje aqui para ouvir e aprender a palavra do Senhor a cada dia. Não dando mais delongas, vou ler aqui no livro 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. 2 Crônicas 7, aleluia, 14 e 15. Aleluias. Mais uma vez me sinto muito grato pelo convite, por poder trazer a palavra do Senhor. Sempre é algo muito satisfatório para nós poder falar da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, poder falar das palavras de salvação que o Senhor tem para nós. Amém, amada igreja? Amém. Diz assim, 7:14, segundas crônicas. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 15. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Aleluia. Glórias a Deus. Amada igreja, é sumamente importante reconhecer a cada dia a nossa falha, nossos erros e nossos pecados a cada minuto e a cada segundo, para que o Senhor venha ouvir a nossa oração e o nosso clamor. Se nós nos arrependemos de nossas falhas no dia a dia, nos arrependemos constantemente de nossos erros e de nossos pecados, certamente o Deus Todo-Poderoso ouvirá nosso clamor e ouvirá nossa oração, e Ele vendrá para nos ouvir e para nos responder naquele momento que a gente precisar falar com o Senhor. Muitas coisas que atrapalham e atrasam a vida do cristão é justamente isso. O cristão acha que por estar na casa do Senhor já está tudo feito, mas não é simplesmente assim. Estar na casa de Deus é o primeiro passo que a gente dá. Agora, depois disso, vem a conversão na amada igreja. E a conversão, como o pastor estava falando nesse instante, é todos os dias. Todos os dias nós temos que nos converter, temos que nos arrepender de nossos pecados, nos arrepender de nossas falhas e pedir ao Pai Celestial que venha nos dar um coração simples e humilde, que reconheça nosso erro e nosso pecado. Mas não é fácil aceitar isso dentro de nossos corações, amada igreja, porque nossa natureza humana sempre procura o jeito de justificar a falha e justificar nosso próprio erro. Mas o Deus Todo-Poderoso nos faz um chamado a cada dia para que nós venhamos a reconhecer nossa natureza falha e pecaminosa e venhamos nos converter a cada dia, para que assim, quando a gente dobra os joelhos diante da presença de Deus, o Deus Altíssimo venha atender a nossa oração e o Senhor venha nos ouvir e venhamos a ter aquilo que estamos procurando da parte do Deus Altíssimo. Eu sei, amada igreja, que cada um de nós nos encontramos aqui porque acreditamos na salvação, que acreditamos na santa palavra do Senhor. Senão, nenhum de nós estaremos aqui. Mas é importante, amada igreja, nos converter a cada dia, tirar de nós aquelas coisas que não são agradáveis diante de Deus e nos converter nosso coração todos os dias, porque mesmo quando a gente não quer cometer erros e falhas, tristemente fazemos coisas desagradáveis diante de Deus. Pode ser que para nossos olhos essas pequenas coisas não sejam absolutamente nada, mas diante de Deus podem se tornar coisas desagradáveis e coisas que não são do agrado de Deus. Por isso nós temos que a cada dia, amada igreja, nos converter. Temos que a cada dia tirar aquilo que nos afasta dos caminhos de Deus, porque, amada igreja, se nós não deixar de lado aquilo que nos afasta dos caminhos de Deus, naquele grande dia, todo o nosso esforço que fizemos aqui na face da terra será em vão. Então a gente que está aqui na igreja, na casa do Senhor,
procura incansavelmente chegar aos caminhos de Deus e poder chegar ao reino dos céus, porque foi por isso que nosso Senhor Jesus Cristo padeceu na cruz, para que cada um de nós pudéssemos ser salvos e pudéssemos receber a salvação e a vida eterna. Se a gente não ficar vigilante a cada momento e não nos humilhar diante de Deus e clamar o nome santo do Senhor, certamente não teremos salvação e nosso esforço será inútil e será em vão. Eu acho, amada igreja, que cada um de nós que nos encontramos aqui na casa de Deus, procuramos incansavelmente conhecer os caminhos de Deus e aprender da palavra de Deus para a gente poder ser salvo. Porque se a gente não procura aquilo, todo o nosso esforço na face da terra é inútil. A gente sabe que esse mundo não tem nada para nós, somente condenação e coisas que nos afastam do reino dos céus. Mas aqui, na palavra de Deus, encontramos cura para nossas almas, para nossas vidas e para que possamos entender e conviver com nossos irmãos na face da terra. Nós, como cristãos, aqui nessa face dessa terra, temos obrigação, amada igreja, de levar a palavra para aqueles que não conhecem ainda a palavra e falar constantemente de Deus. Nós não podemos julgar aqueles que se encontram lá fora, porque se o Pai Celestial que está nos céus não faz isso, muito menos nós, que somos falhos e pecadores constantemente. Nossa obrigação é orar incansavelmente e orar de coração e nos arrepender de nossas falhas a cada dia. Pedir ao Espírito Santo que nos converta, que nos venha dar força, nos venha dar entendimento da sua palavra, para que nós possamos falar, não de nós mesmos, mas sim do Espírito Santo, para aqueles que precisam ouvir da palavra santa do Senhor. Porque se nós falarmos de nós mesmos, certamente ninguém vai acreditar em nós, pois nós somos falhos, cometemos erros e pecados continuamente, mesmo quando não queremos. Mas se o Espírito Santo falar por nós, ele chegará ao coração das pessoas e certamente trazerá convencimento e tirará as dúvidas daqueles que ainda não querem aceitar a palavra santa da salvação. E diz aqui em Lucas 11:28: bem-aventurados os que ouvem a palavra e aguardam. Aleluia, glórias a Deus. Por isso temos que dar ouvido e meditar continuamente no que está aqui no livro da vida, amada igreja. Constantemente, esse é nosso alimento para fortalecer a nossa alma e nosso espírito. Se a gente não fortalecer nosso espírito e nossa alma, se nós como servos santos do Senhor não ler, não nos alimentar espiritualmente e comer aquilo que está escrito na palavra do Senhor, como é que vamos estar cheios do Espírito Santo e como é que vamos falar com propriedade das coisas santas do Senhor? Se a gente não comer a palavra santa que está escrita aqui no livro da vida e no livro da salvação, onde o Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, nos ensina como temos que caminhar diante dos caminhos santos para poder ganhar a nossa salvação e para poder ser dignos e entrar no reino dos céus. Todas essas coisas, amada igreja, que precisamos entender e compreender para viver nossas vidas, segundo a palavra de Deus, se encontram aqui. Todas as respostas para todos os problemas do mundo se encontram na palavra do Senhor. Só basta a gente dobrar nossos joelhos e clamar ao Senhor e pedir ao Espírito Santo do Deus Altíssimo que nos venha dar discernimento e nos venha mostrar o que Ele quer falar conosco, porque o Espírito Santo de Deus fala continuamente conosco, amada igreja, mas nós, pela nossa dureza, pela falta de vigilância, pelas coisas da vida, nos afastamos e não ouvimos o que o Espírito Santo fala constantemente conosco. Aleluias! Mas o Espírito Santo constantemente fala em teu coração, em meu coração e no coração dessa humanidade. Porém, nossa dureza e nossa falta de vigilância nos afasta dos caminhos de Deus. Por isso nós, como servos do Senhor, temos que vigiar constantemente, porque o inimigo lança setas todos os dias. Onde quer que nós caminhemos, ele está lançando setas para afastar nossos pensamentos e tirar nossa ligação do Deus Altíssimo, para que Ele possa nos ensinar. Então o Deus Altíssimo sempre está nos guiando e mostrando por meio do Espírito Santo o caminho que temos que seguir, mas o inimigo constantemente também tenta nos afastar daquilo que o Espírito Santo quer nos dizer, porque o inimigo, ele sabe que o Espírito Santo é que nos convence de nossas falhas e que traz verdadeira transformação na minha alma e na alma de toda essa humanidade. Por isso que o inimigo
tenta afastar o cristão dos caminhos santos do Senhor. É por isso que o inimigo lança suas setas para afastar os seus pensamentos das coisas santas. Por isso temos que ter muito cuidado com aquilo que olhamos, com aquilo que sentimos, com aquelas coisas que pensamos, com as coisas que falamos, com as coisas que deixamos entrar em nossos pensamentos, porque podem ser setas do inimigo lançadas para nos afastar dos caminhos da salvação. Por isso, igreja amada, fiquemos vigilantes, fiquemos olhando, observando e analisando o que a palavra de Deus nos está dizendo, mas não com o nosso entendimento terrenal, mas com o entendimento do Espírito Santo, porque o entendimento humano é um entendimento vazio e sem nenhuma coisa boa para ir aos caminhos da salvação. O entendimento humano não nos leva à salvação, nos leva à condenação, porque o pensamento humano simplesmente procura satisfazer a carne. Agora o entendimento espiritual nos procura levar mais perto do Deus Altíssimo. Por isso temos que procurar esse entendimento que o Espírito Santo nos está querendo dar a cada dia por meio da sua santa palavra, por meio da santa palavra da salvação, pois a salvação de todos nós e de toda essa humanidade se encontra aqui, justamente na mão de cada um de nós. Por isso não podemos parar de examinar as coisas santas que se encontram aqui na palavra do Senhor. Todos os dias temos que meditar na palavra de Deus, para que não venhamos a ser confundidos pelo inimigo, porque o inimigo se aproveita de qualquer circunstância para nos afastar dos caminhos. Por isso vemos muitos irmãos decaindo e caindo na fé e sendo derrubados pelo inimigo, porque eles conheceram a palavra, se relaxaram e pensaram que conheciam tudo. Mas a palavra de Deus todos os dias se renova, e todos os dias o Deus Altíssimo vem nos mostrar o que temos que fazer. Porque assim como o Deus Altíssimo tem estratégia para que nós venhamos a ser salvos, o inimigo também tem suas estratégias para nos afastar daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida e para a nossa alma. Por isso, irmãos, sejamos vigilantes, sejamos observadores, meditemos na palavra do Senhor de dia e de noite. Cada momento que possamos examinar a palavra do Senhor, aproveitemos para ler, porque quando a gente lê, o Espírito Santo é quem se assenta conosco para nos ensinar. Todos nós que estamos na igreja, estamos aqui pela misericórdia do Espírito Santo, senão a gente estaria lá fora no mundo, fazendo as coisas de jeito errado e levando nossas almas à condenação. Aleluias. Também vemos aqui em Tiago 1:22 que diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos testemunhos. Aleluias. Nós temos que examinar se as palavras que ouvimos são verdadeiras ou são falsas. E como nós sabemos que uma palavra é verdadeira ou é falsa? Quando a palavra que ouvimos concorda com aquilo que está escrito justamente aqui, na palavra santa do Deus Altíssimo. Se as palavras que ouvimos dos profetas lá fora estão com concordância, de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo, certamente essa profecia vem de Deus. Mas se não tem fundamento bíblico, se não tem suporte dentro da palavra de Deus, certamente é uma aberração e uma coisa mentirosa, uma profecia enganosa que conduz a alma à condenação do inferno. Por isso temos que observar a palavra cada dia, temos que ter muita atenção com aquilo que ouvimos e com aquilo que deixamos entrar na nossa alma, para que não venhamos a ser confundidos e enganados. Muitas vezes coisas bonitas ouvimos falar, mas temos que ver se essas coisas bonitas que ouvimos falar estão com concordância de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é boa e suave para nossas almas, mas também é dura quando estamos fazendo as coisas erradas, porque ele entra em conflito com nós mesmos para nos corrigir. A gente quer ir por um caminho, mas a palavra de Deus nos fala: não é por esse caminho que eu te quero, meu filho. E a gente tem que ficar atento para ouvir a voz de Deus, para a gente não ser confundido e não ser arrastado para o fundo do inferno, porque a gente sabe que nossa maior luta nessa terra é para a salvação de nossas almas. Aquele grande dia, não vai importar se eu falei a palavra, se fiz obras ou não fiz obras. O que vai valer é se eu seguir a palavra de Deus. E seguir a palavra de Deus é um caminho que não é tão fácil como todo mundo pensa, mas é o caminho que leva para a salvação, e a gente
tem que se esforçar para poder seguir essa palavra santa, porque mais vale passar por um pequeno sofrimento na face da terra e ganhar a nossa salvação, que a gente viver uma vida de engano achando que estamos felizes, e naquele grande dia, quando sejamos chamados a render conta diante do Pai Celestial, o Senhor vem nos falar: afastai-vos de mim, malditos, porque vos não somos conhecidos, não vos conheço. Então eu acho, amada igreja, que cada um de nós procura incansavelmente a salvação. Eu tenho certeza que nosso maior temor é ficar para trás naquele grande dia, porque sabemos que aquele grande dia não haverá misericórdia para ninguém. Quem conheceu a palavra e não exerceu, tristemente ficará para trás. E qualquer um de nós pode ficar para trás se não ficarmos vigilantes, se não ficarmos observadores. Mas como a palavra de Deus nos diz, o que nos ensina a ser vigilantes e observadores se encontra justamente aqui. Justamente aqui em nossas mãos. Cada um de nós tem uma espada afiada na mão, que nos mostra o caminho e nos leva a estar sempre atentos para não ser enganados, para não ser desapercebidos, para não ser confundidos pelo mundo e pelas estratégias do inimigo. Se observarmos com atenção na amada igreja, podemos ver que muitos dos irmãos que han sido derrubados pelas mãos do inimigo ha sido justamente por isso, porque eles han deixado cair a espada da sua mão e o inimigo se aproveitou daquilo para atacá-los. Se nós ficamos com a espada fortemente em nossa mão, não existe inimigo das trevas que possa se levantar para nos derrubar. Não existe seta do inimigo que possa nos lançar por terra, se nós ficar afiados na palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é a que fortalece a alma de cada um de nós, é a que nos dá força para poder batalhar nesse mundo e nos dá estratégia para poder vencer as setas que o inimigo nos manda. Quando o inimigo lança uma seta, o Senhor já nos tem mostrado, mas se a gente ficar atento, observando e vigilando o que a palavra de Deus nos disse. O Senhor fala conosco por meio de sonhos, de visões, utiliza os profetas, mas a gente tem que estar observando o que está escrito aqui, porque como falei no princípio, muitas profecias, muitas vezes, podem ser que não sejam dadas pelo Senhor. O inimigo também confunde o pensamento das pessoas e faz ter visões que muitas vezes podem ser visões falsas e mentirosas. Por isso temos que observar a palavra de Deus e examinar as Escrituras, porque como falava nosso Senhor Jesus Cristo, eles pecam porque não conhecem as Escrituras. Se a gente observa, lê e estuda a palavra de Deus e medita espiritualmente, não seremos confundidos pelo inimigo e as trevas não prevalecerão diante das pessoas e dos servos de Deus que clamam e procuram em espírito e em verdade a nosso Deus Altíssimo. Amada igreja, também vemos aqui em Lucas 8:50 que diz: Jesus, porém, ouvindo, respondeu, dizendo: não temais, crê e será salvo. Aleluia. Aqui nós vemos que essa palavra do Senhor Jesus Cristo nos está dizendo que qualquer coisa que nós acreditemos em seu santo nome, certamente acontecerá. Mas quando falamos acreditar e ter crença e crer, não somente é crer em coisas banais e simples, é crer em espírito e em verdade que nosso Senhor Jesus Cristo veio na terra e morreu na cruz por cada um de nós e padeceu para que cada um de nós fôssemos salvos. Então quando a palavra nos disse que crê e será salvo, é porque a gente tem que crer de todo o coração que nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por nós e que o Senhor Jesus Cristo está intercedendo diante de nosso Pai Celestial para que nós venhamos a ter salvação e para que nós possamos fazer frente ao acusador de nossas almas, porque a gente sabe, nós, amados irmãos, sabemos que enquanto nós estamos aqui na face da terra, temos um acusador que está observando-nos 24 horas, olhando o que a gente faz para chegar diante do Pai Celestial, para acusar-nos, para tentar chegar diante de Deus e falar: oh, esse daí está falho, esse daí está cometendo erro. Mas aí chega nosso advogado, nosso Senhor Jesus Cristo, e fala: meu Pai, esse daí, eu dei minha vida por esse daí, tenha misericórdia dele. Por isso temos que olhar
cada um de nossas ações na face da terra, para que nós venhamos a honrar o nome santo do Senhor Jesus Cristo e para que possamos viver a palavra de Deus em espírito e em verdade, para que possamos convencer as pessoas não pelas coisas que nós falamos, mas sim pelo que o Espírito Santo de Deus quer falar com a humanidade, porque aquele que quer se exaltar a si mesmo será humilhado, mas aquele que fala do que o Espírito Santo quer que seja falado, certamente terá grande efeito na humanidade e naqueles que ouvem a palavra, porque a palavra não tem que ser de nós. Quando falamos de nós mesmos, não temos nada bom para entregar à humanidade, mas quando o Espírito Santo de Deus nos utiliza e Ele fala conosco, certamente teremos os resultados que o Pai Celestial quer que nós tenhamos quando levamos a palavra para aquelas pessoas que nos escutam e nos ouvem. Amada igreja, a palavra de Deus é fiel e verdadeira e nós temos que dar ouvidos àquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos diz. E em João 6,38 disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrá por seu ventre. Aleluias! Aí mais uma vez podemos ver a importância de acreditar no Senhor Jesus Cristo. Quando acreditamos na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra fala conosco e testifica de nós, e nós testificamos aquilo que o Espírito Santo nos revela por meio de sua Escritura. Se nós nos aprofundamos na palavra do Senhor, certamente teremos entendimento maior a qualquer teólogo e a qualquer pessoa na face da terra. Mas não para nos exaltar a nós mesmos, porque aquele que se exalta à palavra de Deus não tem direito nenhum de fazer aquilo, porque aquilo não provém dele, mas provém de Deus. E toda a glória na face da terra tem que ser dada para Deus Altíssimo e não para nenhuma pessoa na face da terra. A glória e a honra são para Deus, não para nós, os humanos na face da terra. Nós temos que simplesmente sentir-nos gratos e honrados de que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, mesmo sendo falhos, pecadores e cometendo erros todos os dias, e ficar felizes de saber que a palavra do Deus Altíssimo permanece e vive dentro de nós, sempre e quando examinemos e não tenhamos medo de confrontarmos a nós mesmos. Não é nada fácil fazer aquilo, mas todos os dias temos que chegar em nossa casa, dobrar o joelho e pedir perdão a Deus, porque todos os dias somos falhos e somos pecadores, mesmo quando não queremos. Mas nós, amada igreja, que somos servos de Deus, o inimigo não está preocupado por aqueles que se encontram fora da igreja, mas sim por aqueles que estão na casa de Deus. Foi por aqueles que o inimigo está preocupado, porque são aqueles que estão lutando incansavelmente para chegar ao reino de Deus. Os que estão lá fora estão desapercebidos, sem saber o que está acontecendo, mas os que estão na casa de Deus, muitos estão se esforçando para poder ir para o reino de Deus, a descansar perto do Pai Celestial. O inimigo sabe que quando tem servos verdadeiros que clamam, procuram, buscam a palavra de Deus e se esforçam a cada dia para entender o que o Espírito Santo quer falar para a humanidade, ele não quer que aqueles falem, ele não quer que aquelas pessoas venham a levar a palavra de Deus, não quer que o Espírito Santo manifeste para a humanidade o que é bom e o que é a salvação. Ele quer que a humanidade fique cega, sorda e muda, sem entender como é que se caminham para ganhar o reino de Deus. Por isso, igreja, cada um de nós tem a obrigação de examinar a palavra de Deus todos os dias e falar para cada pessoa que se achegue perto de nós. Não ter vergonha nem ter medo de falar de Deus para pessoa nenhuma. Não é obrigar as pessoas a acreditar em Deus, mas sim é falar das palavras de Deus, independente se vamos a ser aceitados ou vamos ser rejeitados. Nossa obrigação é falar de Deus para toda pessoa que a gente possa, porque assim a palavra de Deus pode chegar em alguma alma e essa pessoa pode chegar a ganhar a sua salvação também e a compreender os caminhos santos do Senhor, e o Espírito Santo possa falar com essa pessoa também. Amada igreja, eu sou muito grato por estar hoje aqui. Eu quero dar um testemunho rapidamente. Eu estava com uma hérnia abdominal, ia até aqui para fazer uma cirurgia. Estava organizando toda a documentação para fazer a cirurgia, sentia muita dor, era bastante incômodo. Já fui o último dia do cirurgião para fazer a cirurgia, e quando eu cheguei lá, eu sempre falava antes de ir para o médico, para o cirurgião, falava para as pessoas:
Se o Senhor Jesus Cristo tiver misericórdia, Ele vai tirar a hérnia de mim. E quem conhece de medicina sabe que uma hérnia nunca some sozinha. Uma vez uma pessoa tem uma hérnia, simplesmente sara com cirurgia. Não tem como uma hérnia sarar sozinha. Mas como a gente segue o médico dos médicos, o Senhor que tudo cura e que tudo tira, eu sempre falava para as pessoas, se o Senhor Jesus Cristo tiver misericórdia de mim, Ele pode tirar de mim. E o último dia, quando iam a me falar, o dia da cirurgia, eu fui lá no cirurgião, ele me examinou, mirou todo e falou, rapaz, sua hérnia já sumiu. A única coisa que você tem agora foi ser uma fibra muscular estourada, mas isso não é para cirurgia não. Aí eu fiquei muito grato e feliz com Deus, porque a amada igreja, mesmo sendo falho e sendo pecador, mas o Senhor tem misericórdia e o Senhor faz milagres até o dia de hoje. Eu falava bem assim, meu Deus, eu não posso ficar parado 2 meses sem trabalhar, eu necessito trabalhar, necessito resolver minhas coisas dentro de minha casa, não posso ficar parado. E estava muito preocupado em fazer essa cirurgia justamente por isso. E eu falava para o Senhor, Senhor, eu não quero fazer essa cirurgia, o Senhor sabe das minhas necessidades, eu não posso ficar parado. E o Senhor atendeu a oração, mesmo sendo falho, mas o Senhor atendeu e o Senhor não sabe faltar. Então nós não podemos faltar para o Senhor. Se Ele não falta para nós não podemos faltar para Ele tampouco não. Temos que honrar aquilo que Deus faz para nós e honrar o nome santo do Senhor Jesus Cristo diante de qualquer pessoa, independente se vamos ser rejeitados ou vamos ser aceitados. Nossa obrigação é falar de Deus para toda aquela alma que esteja perto de nós. Não esperemos reconhecimento nem galardão na face da terra por parte de pessoa nenhuma, mas vamos aceitar e esperar o galardão que o Pai Celestial tem para nós. Esse é o principal galardão que temos que procurar nessa terra. Não o galardão dado pelos homens, mas sim o galardão que o Pai Celestial tem preparado para nós. Esse é o galardão que nos vai levar à salvação. E amada igreja, eu assim agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.